Olá, Janice. Olá, minha querida. Como, Como você está? como é que foi sua tarde com o aniversariante aí? Ai, foi ótimo, graças a Deus. Passei o dia comemorando o aniversário da Ana. Ah, que bom. É, Isso marca a vida da gente. é verdade, é verdade. Muito bom. Vamos pedir o pessoal que está entrando aí para curtir a gente, mandar um aviãozinho para convidar mais pessoas, para a gente poder conversar hoje sobre a terceira chave, que é a paciência. E quem hoje em dia não precisa de paciência, né, pastora? Verdade. Cada dia Tem. mais. Hoje foi um dia que eu pratiquei muita paciência. Estou precisando de falar com o cliente, mas ele está fugindo de mim. Aí Ai, é paciência, persistência, perseverança. E vamos firme, que uma hora a gente consegue. fé em Deus e foco. É isso aí. Só mais um minutinho Tá para bom. esperar o pessoal entrar. Nossa primeira chave, a gente falou sobre criatividade, né? Cria ativa. É você criar, achar alternativa. Nossa segunda chave foi sobre visão progressiva. À medida que você tem a visão, você tem a provisão. Você vai caminhando e você vai tendo as visões e as coisas vão acontecendo e você vai evoluindo. Você não consegue enxergar o trajeto todo, mas você tem que caminhar à medida que você teve a visão. E hoje nós vamos falar sobre a paciência, né, pastora? Uhum. Boa noite para você que está entrando. Mande um coraçãozinho para a gente poder transbordar na vida de outras pessoas. Mande o convite para outras pessoas assistirem a nossa live também. Boa noite para você, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por nos prestigiar e que você hoje conosco aprenda mais sobre a paciência e como você praticar a paciência, né? Então, vamos começar, pastora? Vamos começar. A paciência vem de pá e ciência de saber. Quando você sabe a quantidade de pá que você precisa, por exemplo, para você encher um caminhão de areia. Quando você sabe, eu preciso de 3 dias para usar todas as pás para encher o caminhão. Então você sabe que você precisa de 3 dias para você fazer tudo isso. Quando você sabe o tempo que você vai utilizar para preencher o caminhão, aí você tem a paciência porque você sabe o tempo. Só que na vida a gente não sabe a quantidade de pá que a gente vai precisar para alcançar um objetivo que a gente tem. A gente tem que ir caminhando, fazendo o que precisa de ser feito, focando no que precisa de ser feito, mas a gente não pode parar. Se a gente parar, a gente não faz. Né, pastora? Verdade. Então, aí, quando a gente sabe a quantidade de passos que a gente precisa para preencher, por exemplo, o caminhão, você sabe que está chegando no fim. E quando você sabe que está chegando no fim, naquele momento, naquele percurso, você aprendeu, você evoluiu, tiveram problemas, mas a coisa aconteceu. Com paciência, você adquire a resistência, a resiliência, a persistência e a perseverança, que é aquilo que eu falei. A gente não pode desistir. Tentou uma vez, não conseguiu? Faz de novo. Tentou de novo, faz de novo. Respira fundo, que às vezes a gente fica meio nervoso porque espera e quer que a coisa aconteça assim muito rápido e as coisas não são muito rápido. Tem coisa que a gente pode acelerar, mas tem coisa que a gente não pode acelerar. Tem os processos naturais. Por exemplo, uma gestação, ela tem um tempo natural de 9 meses para acontecer no ser humano. Então, eu quero acelerar com 5, quero acelerar com 4, não adianta, você não consegue fazer isso. Então, a gente tem que procurar entender essa situação. E a gente aprende à medida que a gente vai buscando conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais paciência você vai tendo e as coisas vão acontecendo durante o percurso, né, pastora? Verdade. Você precisa exercer a paciência e saber quanto tempo e o que você tem para fazer para guardar a germinação, para guardar a coisa acontecer.
Se você não sabe o tempo que você precisa, divide em ciclos. Princípio, meio e fim. Então, vamos focar agora só no princípio. O que eu preciso fazer para executar a primeira tarefa? Foca naquilo para fazer. Vai para a parte do meio e depois você vai para o final. Não seja aquela pessoa que quer tudo perfeito, não seja um perfeccionista. O mundo real não existe. Quando você entra no mundo real, você sai do mundo normal. E aí nada acontece. Lembra, o fim é melhor do que o começo. Por quê? Porque você está aprendendo, você está evoluindo. No fim, você já fez tudo que precisa ser feito e você chegou naquele objetivo que você queria. A palavra mais forte da paciência é a ciência. Ciência, o que que é? Aprender. Ter paciência. Não é fácil, mas a gente tem que praticar. A paciência é uma palavra, uma das palavras da riqueza e umas palavras dos sábios, né? Principalmente quem faz investimento. Quem faz investimento tem que exercer paciência o tempo todo, porque se você faz um investimento, você faz uma aplicação, aí daí a pouco as coisas despencam e você quer tirar o dinheiro que você aplicou, o que vai acontecer? Você vai perder mais ainda. Então você tem que ter a paciência para esperar. Tudo que sobe, desce. Tudo que desce, sobe. Nada é fixo. Então, assim, tudo tem um fim. A chuva pode vir, a tempestade pode vir, mas no final dá tudo certo. Então, a gente tem que ter a paciência, aprender com esse percurso e no final dá tudo certo, né, pastora? Isso aí. Lá em Romanos 12:12 fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Então, a palavra de Deus não fala pra gente, fala principalmente para a gente ser paciente na tribulação. É o momento que a gente tem que exercer a paciência, é o momento que a gente está passando por problemas. Tanto que muitos pastores falam assim: ah, não pede paciência para Deus, porque se você pedir paciência, os problemas virão. E é verdade, porque Deus vai te dar paciência, mas você precisa testar qual o seu nível de paciência, né? Mas, assim, eu nem aconselho a não pedir paciência, porque paciência nem necessita ser pedido, porque é um fruto do Espírito. Então, a partir do momento, está lá em Gálatas, a partir do momento que a gente conhece, tem essa vivência com o Espírito Santo, a gente vai desenvolver esse fruto, né? A gente vive em espírito. Então, quanto mais em espírito a gente tiver, mais a gente mata a nossa carne. E a gente necessita exercitar a paciência. E para exercitar virão os problemas. E aí? O que a gente faz? É. E a paciência, porque quando tudo está muito bom, a gente é muito paciente, porque a gente está não no mundo só de alegria, né? Mas Sim, quando as coisas não estão indo bem, aí é que a gente tem que exercer a paciência. A paciência é aquilo que você acabou de falar. É no caos, e é nesse momento que a gente aprende muito. Muito, muito, muito. Porque você fala assim, nossa, eu consegui passar por aquela situação que não foi fácil. E você aprende, você fica forte, você fica resiliente, você fica resistente. Fala assim, nossa, eu consegui, vamos para cima que vai dar tudo certo, né? Assim, quando a gente fala que não cometa o erro de pedir paciência para Deus que Ele vai te dar problema, na verdade a gente tem que amar problema, né? sim. Quanto É mais uma forma de crescer, né? a gente Resolvendo problemas. E a gente se diferencia também, porque se você for uma pessoa, quando aparece um problema, você soluciona os problemas, você fala assim, nossa, vou chamar fulano de tal porque ela vai em relação ao problema. Ao contrário, quando você chama uma pessoa, ele vê problema em tudo. Fala assim, vamos sair, ah, não, hoje vai chover. Ah, vamos fazer isso, não pode porque não vai dar certo. Então, assim, é muito ruim você ter uma pessoa do seu lado desse jeito, né? Sim. E a gente tem que amar problema por isso, porque você, à medida que você vai resolvendo o problema, você vai destacando e o seu valor também vai mudando, né? E as pessoas vão falar assim, eu quero essa pessoa do meu lado porque essa pessoa é diferenciada. A paciência, ela envolve custo. O que é isso? A gente tem que investir na gente. A gente tem que buscar ferramentas para a gente se aprimorar. É a mesma coisa, quando você está com esse caminhão para você encher de areia, tirar a areia dele, aí você tem que usar a sua pá.
E quando você tem investimento, você tem uma caçamba para colocar e tirar essa areia, você fez aquele investimento que vai te facilitar a exercer aquela função. A mesma coisa na vida da gente. Se você busca conhecimento, você busca aprimoramento, eu preciso de aprender sobre alguma coisa que eu não sei, que eu tenho alguma dificuldade, você tem que investir naquilo, ou é de tempo, ou é de dinheiro, ou de curso, ou de viagem. Então, quanto mais você investe em você, você melhora as suas ferramentas para você usar no seu dia a dia e você chegar mais próximo ao objetivo que você quer. E quando você sabe quantas passos você precisa para chegar lá, tudo fica mais fácil. Porque a maioria da gente, como a gente não sabe de quantidade de passos que a gente precisa de chegar até o objetivo, chega no início e a gente desiste. E às vezes faltava só um pedacinho para a gente chegar lá. Você já viu aquela animação que eles fizeram da pessoa que estava escavando, buscando o diamante? Uhum. Aí o diamante estava pertinho para ele pegar aquele diamante. Aí ele cavou. Na hora que ele ia pegar o diamante, ele desistiu. Falei, poxa, se ele insistisse só mais um pouquinho, ele ia conseguir. Só mais uma Então, pá, né? só mais uma pá. Aí ele não foi, ele perdeu. Eu falei assim, nossa, como que a gente tem que ser persistente? Se você, usar as chaves que a gente aprendeu. Se você teve a visão, pode ter certeza que virá a provisão. Aí você começa a ir no percurso, que é a paciência, para você chegar até o final, porque você não consegue ver o final, você só consegue ir caminhando. E aí, na paciência, você vai chegar aonde você quer. Durante o caminho, durante o processo, você vai ter que usar a criatividade, porque virão coisas que você não está programando de acontecer, que vai acontecer, mas você vai usar a sua criatividade, vai usar alternativas para você chegar onde você quer. Traçou o caminho, divide em 3 partes: início, meio e fim. Foca no início, qual a primeira parte que eu preciso fazer. Aí depois, realizou a primeira parte, vamos para a segunda. Realizou a segunda parte, vai para a última parte, que é o final. E aí, exercendo as 3 chaves: paciência, visão e criatividade para chegar até o fim. Né, pastora? A gente tem que fazer de tudo para dar certo. Só não pode desistir, não pode parar. A gente tem que ser persistente, porque no final dá tudo certo. Sim. A gente é paciente quando tu tá indo bem, né? Quando tu tá indo errado, a gente não é paciente. Não é paciente, a gente desiste. Então, a gente não pode desistir. E outra coisa, os pensamentos que vêm na nossa cabeça também, se a gente der confiança para eles, eles derrubam a gente. 20% dos pensamentos que a gente tem são os pensamentos que a gente tá buscando informação, que a gente está querendo chegar no nosso objetivo. 80% são os pensamentos que só querem desviar a gente do objetivo que a gente quer. Então, à medida que vem um pensamento ruim, um pensamento que vai falar assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir, que tá difícil, vamos mudar de rota. Aí você tem que mudar esse pensamento rapidamente para ele não te dominar. Porque se ele te dominar, você desiste. Então, você não pode deixar esse pensamento te desestruturar. O que você faz com esses pensamentos é que define o que você é e o que você vai ser e aonde você quer chegar. Né, pastora? Isso aí. Não podemos desistir de jeito nenhum, porque a vida não é fácil para ninguém. Mas se a gente traçou um projeto, se a gente teve a visão, a gente tem que seguir a visão. Ser dominado pela visão e não pelos pensamentos ruins que vão vir. A gente tem que ter paciência. Na paciência, a gente vai ter a resiliência, a resistência, a gente vai vencer. Todas as coisas, todos os problemas que aparecem têm alternativas. A gente tem que parar um pouquinho, respirar. Eu lembro de um ex-patrão que eu tive, que eu chegava perto dele, às vezes, com uma situação difícil de uma negociação de um cliente. Aí ele falava assim, Janice, calma, para tudo tem saída. Só existe não para a morte. Vamos achar um jeito. Às vezes era um carro ruim do cliente, cheio de problema. Aí eu falei assim, não, vamos achar uma pessoa para comprar esse carro, nós vamos entrar com ele e vai dar tudo certo. E realmente dava certo. Quer dizer, primeiro passo para a coisa acontecer, a gente tem que acreditar que vai dar certo. Se a gente já entrar no processo, já acreditando que vai dar errado, não dá certo. Então, o primeiro passo é a gente tem que ter a mudança do mindset, que a gente também falou sobre isso na parte da criatividade. Primeiro, você tem que confiar e acreditar em você.
Se você teve a visão, Deus já vai te dar os caminhos certos para você seguir. É só você respirar fundo, ver quais as pás que você precisa, quantas pás, o que você vai precisar para executar aquela ação, dividir em partes e começar a fazer. E a provisão vai vindo durante o caminho, você vai aprendendo, você vai evoluindo. Durante o caminho, você vai eliminando aquilo que não é bom para você. Você vai eliminando pessoas que não vão acompanhar você durante o processo. E você chega à conclusão de que não vale a pena você perder tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Né, pastora? A gente fica mais exigente, né? Mas eu acho que a gente fica até mais inteligente. Você passa, além de ter paciência, você passa a pensar, a respirar, não responder de imediato, né? A perguntar, que é uma das chaves também que a gente vai aprender é perguntas, né? E a partir daí você começa a entender aonde você quer chegar, o que você precisa de fazer para você chegar lá. Resolver problema, isso problema todo tem. A gente tem que focar na solução do problema e não no problema. E a paciência vai fazer com que a gente chegue longe. A gente vai fazer da gente vencedor, porque a gente vai, no final, tudo dá certo. É fácil falar? É. Mas só te interromper que eu vou cumprimentar uma pessoa que entrou aqui. Andréia, quanto tempo? Um beijo para você, Deus abençoe. Andréia é filha da minha pastora, a Maria da Luz, que eu amo toda a família. Ela é tia do pastor Rodrigo. Seja bem-vinda. Um beijo para você, seja bem-vinda. Testando minha paciência, tá? Minha cachorra latindo agora, não sei se você deve estar ouvindo. Então, paciência. Já que a gente está falando, ela veio, né, para testar. A gente é testado o tempo todo, né? Às vezes, o tempo todo. Às vezes você respira fundo e fala assim, nossa, hoje tá tudo perfeito, vai dar tudo certo. Aí daí a pouquinho vem aquela, nossa, aí você fala assim, não. Principalmente quando a gente acorda, você levanta daquele dia lindo, aí você vai e bate o dedinho, mindinho na beira da cama. Aí aquilo fica assim insuportável. Você fala assim, nossa, meu dia vai ser terrível. Não, muito pelo contrário. Isso aí não vai me atrapalhar em nada. Vou ser paciente, que isso vai passar e daqui a pouco vai dar tudo certo. Porque quem decide o que vai acontecer com a gente é a gente. Lembra o que eu falei antes? O que a gente faz com o pensamento define quem a gente é. Se a gente deixar o pensamento negativo dominar a gente vai virar uma pessoa insuportável. A gente não vai conseguir chegar onde a gente quer e vai ficar perdendo muito tempo com coisa inútil. Porque o pensamento negativo só leva a gente para o lado ruim. E uma coisa muito importante que a gente precisa de salientar é quando a gente tem propósito. Quando a gente sabe aonde a gente quer ir, a gente não vai para qualquer lugar. Quando a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente precisa ter paciência, porque a paciência vai fazer a gente chegar no objetivo. Você traça o objetivo, derruba a ponte que você atravessou para você não voltar para trás, segue em frente. A paciência vai te dar resiliência, vai te dar resistência e no final você vai ser vencedor. A paciência vai mudar o jogo, porque você vai ganhar muita resistência. Né, pastora? Então, assim, para mim, para minha vida e que eu tenho para passar para as pessoas, é tudo que a gente for fazer, a gente apresentar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Essas outras coisas não são só coisas materiais, são as coisas que a gente necessita estar trabalhando, ferramentas que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Exatamente uma delas pode ser a paciência, pode ser a perseverança, pode ser. Então, Deus acrescenta aquelas coisas quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. Todas as coisas lhe serão acrescentadas, todas. Então, é tudo que a gente necessita, nos serão acrescentados. A primeira coisa é essa, é chamar Deus para a nossa vida, chamar Deus para o propósito, para que Ele tome conta do propósito que a gente tem, que primeiro é dele, é Ele que coloca na nossa vida. É a visão. Sim. E a palavra de Deus sobre paciência, que a gente já leu hoje, Romanos 12:12, tem Provérbios 19:11, que fala: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Então, imagina assim, você ser tão paciente que nem a ofensa do outro vai te atingir, você vai ignorar. E isso é uma glória.
É sabe? como se você E é- nasce, né? exatamente, porque Provérbios, ele é o livro que nos dá sabedoria. Então, as chaves que a gente necessita para a nossa vida, que a gente está estudando aqui, as chaves da sabedoria, elas estão lá no livro de Provérbios. Então, a gente tem que estudar a palavra de Deus para a gente ter conhecimento. Que a partir do conhecimento, todas as coisas Deus nos dá a conhecer todas as coisas. E quando a gente conhece todas as coisas, é muito mais fácil para a gente estar lidando com qualquer tipo de problemas, né? Porque os problemas virão. Não é porque a gente é de Deus, conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, que a gente não terá problemas. A gente já falou na live passada, no mundo tereis aflições. É. Outra coisa que eu gostaria de falar hoje é sobre a diferença entre longanimidade, porque lá em Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito, entre eles estão. Algumas traduções falam mansidão, outras usam mansidão como paciência, sinônimo. E também fala da longanimidade, que é diferente da paciência, que ela é uma firmeza de ânimo, ela é uma coragem, uma resignação. A paciência não é a virtude de quem suporta males e incômodos sem reclamar e sem se revoltar. Então, a gente suporta. A gente suporta outras pessoas, a gente suporta problemas quando a gente é paciente. É diferente de ser bobo, né? Sim, é diferente. É bem diferente. E a frase de hoje que eu gostaria de falar é uma frase até polêmica, porque não se sabe. Tem dois autores que falam que a frase pertence, um é britânico, outro é americano. A frase é: não julgue cada dia pela colheita que você obtém, mas pelas sementes que você planta. Alguns falam que essa frase é do britânico Robert Louis Stevenson e outros falam que é do William Arthur Ward, que viveu entre 1921 a 1994 e foi escritor e pastor. O britânico viveu entre 1850 e 1894. Então, supostamente, ele deve ter escrito primeiro mesmo, porque ele viveu bem anteriormente ao americano. Sim. Mas eu não sei. Eu não sei quem escreveu ao certo. Pode ser que os dois tenham escrito sem saber um do outro. Uhum. Mas a verdade é o seguinte, ele é uma frase muito boa para a paciência, porque ela fala, não julgue cada dia pela colheita. Então, a gente está vivendo dias que a gente tem que ser paciente, não pelo que esperar a colheita, mas olhando o que a gente está plantando. A gente tem que olhar cada dia pelo que está plantando. Sim. Né? Não adianta a gente querer colher coisas que a gente não plantou lá atrás também. Na verdade, a gente colhe. A gente colhe. Exato. Se você não plantou, você vai colher nada. Se você Exato. não plantou. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você planta maçã, você vai colher maçã. Você não vai colher outra fruta que não seja maçã. Sim. E outra coisa, quando você planta, não é só plantar e esperar a planta te dar a fruta. Você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que regar, você tem que colocar adubo e esperar o tempo de maturação da fruta vir para você poder colher. Que é esse estado que a gente está falando de ter a paciência. Porque a palavra fala ao que semeia com alegria, ao que semeia em plantos, colherá com alegria. Então, assim, às vezes o que a gente está semeando é até difícil para a gente está semeando em momentos difíceis, a gente semeia até chorando, igual a paciência. Às vezes você quer explodir, mas você semeia a paciência, você vai ser firme ali e semear a paciência. Você vai colher com alegria depois, com certeza, a colheita virá. É igual o bambu chinês. Quando você planta o bambu chinês, ele vai crescendo a raiz para baixo da terra. Só depois de, acho que 5 ou 10 anos, eu não lembro, é que do nada ele começa a crescer e ele do nada, ele já surge muito grande. Então, quer dizer, você tem que ter a paciência para esperar o momento ser... Ai, a nossa queridinha. Eu colo. Também quer participar. Madeline. Então, gente, a gente tem que ter paciência, plantar. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Com a paciência, a gente só reforçando. A gente vai ficar mais
resistente, mais resiliente. Lembrando que, se você sabe quantas pás você precisa de chegar até o seu objetivo, tudo fica mais fácil. Mas, na verdade, a gente não sabe. Se você tem a visão, você vai ter a provisão. Mas você tem que ir caminhando. Se você, o seu objetivo é um pouco mais longo, você divide em 3 etapas, início, meio e fim. Foca no início, o que eu preciso de fazer, quanto tempo que eu preciso, foca para realizar o início. Depois vai para o meio e depois vai para o fim. Não espere o mundo ideal, que o mundo ideal não existe. Que se você sai do mundo real, você vai para o ideal, você fica fora do mundo, porque não existe perfeição, não existe nada perfeito. Você vai ter os pensamentos negativos que vão te impedir de fazer as coisas, que 80% são os negativos e 20% são os pensamentos que a gente tem. Você tem que focar na visão. Teve a visão? Foca que vai dar certo, você vai ter provisão, você vai aprendendo durante o caminho e no final vai dar tudo certo. Elimine os pensamentos negativos, troque pelos positivos rapidamente para não deixar ele te contaminar. Elimine as pessoas negativas do seu caminho. Quando você vai adquirindo paciência, você vai automaticamente, você vai ficando mais, eu falo que mais sábio, porque você não vai querer perder tempo com coisa que não vai te levar a nada. Você não vai ter paciência para ficar perto de pessoas que não têm a mesma mentalidade que você, não têm o mesmo propósito que você, não têm objetivos traçados. E aí você fala assim, nossa, minha vida é muito curta para ficar perto de pessoas que só me puxam para baixo, né, pastora? Então não vale a pena ficar perto de pessoas assim. Então você vai ficando mais inteligente porque você vai saber onde você quer ir, você tem um propósito, você tem que seguir o caminho do propósito. E praticar o tempo todo a paciência. É fácil? Não, não é. Mas à medida que a gente vai aprendendo a praticar, você vai ficando mais constante, você vai respirar, vai saber que tem problemas, você vai ser um solucionador de problemas. Quanto mais problemas você resolve, mais valor agregado você vai ter, porque você vai se diferenciar das pessoas. E a paciência te faz chegar mais longe, é uma das chaves da sabedoria, prosperidade e riqueza. Está em Provérbios, né? No mundo tereis aflições, mas a gente vai aprender com a paciência, a gente vai ficar mais forte, a gente vai ficar seletivo e a gente vai se destacar no mercado, as coisas vão acontecendo, a gente vai praticando e tudo vai dar certo. Né? Sim. Lá em 2 Timóteo 2:24 fala: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Então, fala claramente como devemos ser, paciente. Você vê que quando a gente, na vida de Jesus, ele sabia tudo que ia acontecer, mas ele teve a paciência para poder esperar o momento certo. Você vê que ele pediu a Deus para livrar ele do momento difícil, e Deus falou, não, você tem que passar por isso. E ele passou, foi bom, né? Trouxe tanta coisa boa pra gente. Hoje a gente tem o Espírito Santo por causa dele. Imagina se ele não finalizasse o que ele tinha que finalizar, né? Como é que seria a humanidade? Então, assim, a gente tem que ter visão, vai fazendo, vai acontecendo, seja resistente, seja resiliente, seja paciente, porque tudo vai dar certo, você vai aprender, você vai evoluir, você vai levar pessoas que têm o mesmo propósito com você junto no caminho. Você vai deixar muita coisa para trás que não vai ficar perdendo tempo com coisa que não vai te evoluir. Então isso vai ser bom para você porque vai fazer você ficar seletivo. Isso vai fazer você a buscar conhecimentos, buscar alternativas, usar a criatividade, usar a visão progressiva, usar a paciência e vai te fazer vencedor. A gente não pode desistir em momento nenhum, não pode achar que a vida é fácil, que tudo vai ser fácil. Tem até uma declaração do Silvio Santos que ele fala assim, quando te apresentarem alguma coisa fácil, saia fora porque não tem coisa boa ali, porque nada é assim. Então, sempre tem um porquê por trás. Então, é com muita luta, mas a gente é vencedor, a gente está preparado para isso. A gente tem um Deus que está junto com a gente, vai para cima, Deus é contigo, vai dar tudo certo. E se você teve a visão, você pode ir, que vai dar certo. Né? Nossa mensagem final, pastora? Então, a palavra de hoje está em Números 6, 24 e 26, que fala: o Senhor te abençoe
e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa é uma oração que a gente tem que fazer. Hoje eu postei uma foto da minha filha com essa palavra, né? Porque ela está fazendo aniversário hoje. E eu queria orar por todos que estão na live aqui, né? Para que o Senhor esteja e o Senhor abençoe e guarde cada um que aqui está. Que o Senhor possa ser com todos vocês em todos os momentos, sejam eles felizes ou sejam eles dolorosos, mas pode ter a certeza que o Senhor estará presente, o Senhor lhe dará a vitória e que o Senhor fará coisas assim que você nem imagina, coisas que você nem sonha. Na verdade, assim, Deus faz muito mais do que a gente imagina ou do que a gente sonha. Às vezes a gente pede a Deus uma mudança de vida, a gente não sabe nem o que a gente está pedindo, porque essa mudança vai ser tão grande, tão inimaginável na nossa vida, que você um dia vai falar assim, nossa, eu pedi uma mudança de vida, mas eu não sabia que ia ser tão grande assim. Graças a Deus, o Deus que eu sirvo é fiel. E podem ter certeza que esse Deus fará na vida de cada um que aqui está assistindo, pois eu creio. E eu creio não só o que Deus faz na minha vida, mas eu creio na vida de vocês também. Amém? E outra coisa é, sejam o sal da terra e a luz do mundo. Em qualquer lugar que você for, seja o sal da terra e a luz do mundo. Faça a diferença. E você notará a diferença também. Quando a gente faz a diferença, a gente sente a diferença. Amém? Não, e é bom ficar perto dessas pessoas que fazem a diferença, né? Sim. Quando chega e fala, nossa, que coisa abençoada, que bom que você veio. Sim, quando a gente vê a luz na outra pessoa, né, é uma coisa maravilhosa. Você tem prazer de ficar perto, você tem prazer de chamar para participar da sua vida, das suas coisas, porque você sabe que aquela pessoa é luz, aquela pessoa te leva para cima, Sim. te dá energia, que é o que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar Deus em primeiro lugar, porque Ele renova nossas forças. Pedir a Deus para renovar as forças todo dia, porque lutas tem, né? Às vezes a gente fica meio desanimado, porque a gente é humano, mas ter pessoas boas do nosso lado, que às vezes, quando no momento que a gente estiver desanimado, essa pessoa animar a gente, pra gente ter disciplina, que às vezes você não quer ir na academia, que o tempo tá feio, mas a outra pessoa tá do seu lado, ele, vão sim, vão fazer, porque o corpo não sabe se tá chovendo ou não. Então você tem que ter pessoas boas do seu lado para poder te puxar para cima quando você estiver desanimado. Você ser luz e sal da terra, ser pessoas que animam outras Sim. pessoas. E que Deus renove o ânimo de cada um todos os dias. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Então é nessa fé que a gente tem que todos os dias pedir a Deus, apresentar o nosso dia a Deus, pedir para que renove o nosso ânimo, porque nem todo dia a gente vai acordar bem, mas Deus renova. E ninguém tem culpa se a gente não tá bem. Então a gente tem que pedir renovação dessas forças, dessas energias, ir para cima e ser feliz que vai dar tudo certo. Amém. Muito obrigada a todos vocês que estiveram até aqui. Muito obrigado. Estaremos na sexta-feira com a outra chave, mas nós vamos postar para vocês aí qual vai ser a próxima chave. Hoje a gente vai deixar assim, só de curiosidade, nós não vamos falar. Só amanhã, né, pastora? Qual vai ser a próxima chave da sexta-feira, às 18h58. Então, são 40 chaves e essa é a terceira. Na sexta-feira, às 18h58, será a quarta chave. Conte conosco. Se tem alguma dúvida, pode mandar para a gente. Se vocês estão gostando do que a gente está fazendo, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma coisa que quer que a gente esclareça aí, para a gente poder ajudar vocês, qual o momento que vocês estão passando, porque a gente está vivendo momentos que não são muito fáceis, né? Tem muita gente precisando de muita coisa. Então, a gente está aqui justamente para isso, para ajudar vocês, para tirar um pouquinho do que a gente tem para dar para vocês. Porque às vezes o que a pessoa precisa não é um dinheiro, não é uma cesta básica. A gente precisa de ouvir uma outra pessoa, uma palavra de força, uma palavra de energia. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço. E às vezes a gente está achando que a pessoa quer muito e a gente quer muito pouco. Mas o pouco para a gente, para ela é muito, é tudo. Né, pastora? Boa noite para vocês. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Um abraço para cada um. Beijo. Tchau. Fica com Deus.